eu queria, antes de nós lermos a 481, eu queria só aqui colocar algumas questões para ponderar com vocês sobre essa questão da produção capitalista, do trabalho produtivo, né? Quer dizer, para um trabalho ser produtivo, ele precisa se realizar em um produto, né? Quer dizer, é inconcebível um trabalho produtivo que não se realize em um produto. Embora essa condição de se realizar em um produto, ela não seja uma condição suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Porque para o trabalho ser produtivo, ele, além de se realizar em um produto, ele precisa valorizar, né, o capital, quer dizer, produzir mais valor, né? Eu estou dizendo que se realize em um produto porque tem pessoas que, às vezes, elas consideram, por exemplo, o trabalho da circulação como um trabalho produtivo. Mas o trabalho da circulação, ele não se realiza em um produto, né? Quer dizer, ele realiza um mais valor de um produto que já foi criado, né? Vocês concordam com essa observação ou não? Eu estou de acordo, professor. Porque, assim, se a gente toma a circulação, né, como, de fato, um processo de compra e venda, né, a circulação de mercadoria, de fato é isso, é a troca, né? A troca não é, de fato, criação de valor, ela é transferência disso, distribuição desse conteúdo, mas, em si, isso não implica criação de valor. É claro, a produção de mercadorias, ela pressupõe a troca, né, dos produtos por um equivalente geral, por dinheiro, né? Por isso que a mercadoria é uma mercadoria, porque é um produto de uma atividade, né, que ela é trocada por relações mercantis, né? Mas a troca, a transferência, a atividade comercial em si, ela não cria conteúdo de valor, né? Então, de fato, eu acho que essa caracterização, ela faz muito sentido, né? Você ter essa condição necessária, que o trabalho produtivo é, de fato, um trabalho que cria produto. Só que eu colocaria outra observação também, que esse produto, ele não necessariamente é, digamos assim, um produto, pelo menos no meu entendimento, né? Um produto que se exterioriza de forma tangível, né? Como, por exemplo, você tem a distinção entre o que pode ser realizado enquanto trabalho, pode ser uma natureza, um produto tangível, né? Que se exterioriza de forma realmente física, como um computador ou um veículo, ou mesmo, eu considero também um serviço, né? Um serviço, ele pode ser um serviço, né? Poderia ser um produto nesse sentido também, né? Porque tem um debate também polêmico, né? Que parece que tenta dizer, não, só produz mais-valia um trabalho que realmente é transformação da natureza, né? Isso é uma coisa até discutida no marxismo aí por alguns pensadores, né? Mas eu acho que mesmo no Marx você tem essa concepção já bem elaborada de que a atividade de serviços também ela pode produzir mais-valia, pode ser trabalho produtivo nesse sentido, né? Isso é interessante, essa questão do produto. Isso é muito interessante, porque você tem razão, né? Quer dizer, você fala produto, você fala uma mercadoria, né? Mas o caráter dessa mercadoria
né? Nós verificamos que o capitalismo ele se desenvolveu suficientemente para que esse caráter da mercadoria ele se tornasse mais complexo, né? Inclusive no sentido desse produto ele ser, por exemplo, aquilo que a gente chama de serviço, né? Aquilo que alguns autores falam de um trabalho de um trabalho cognitivo, um trabalho imaterial, né? Quer dizer, eu não gosto dessas expressões porque, na verdade, é o seguinte: essa ideia de produto, ela, ela significa aquilo que se exterioriza, é, é óbvio, né? Quer dizer, tem que ser uma exterioridade, né? Quer dizer, você tem que ser algo que seja novo, né? Quer dizer, que acrescente, né? Quer dizer, que acrescente algo naquele conjunto, né? De coisas, né? Quer dizer, e eu penso que é claro que isso pode ser até, vamos imaginar, né? Vamos imaginar um caso assim de um professor que dá uma aula. Vamos pegar um caso muito. Nós já discutimos isso quando nós discutimos lá aqueles extratos lá da teoria da mais-valia, né? Ou até mesmo aqui no capítulo 6 inédito, né? O caso de um professor, né? Um professor de uma escola, né? De uma escola capitalista, né? De uma escola privada. Ele é né? Vamos pensar assim. Ah, né, o que é que ele produz, né? Quer dizer, qual é o produto, né? Qual é o produto dele, né? Ele dá as aulas, né? Cumpre a jornada, né? Ah, aí fica essa questão, né? Essa questão, eu diria que é o melhor exemplo. E o próprio Marx diz: olha, aí você tem exploração, você tem a produção de um mais-valor, né? Se valoriza um capital, mas você pergunta qual é o produto, né? Qual é o produto, por exemplo, né, do professor, né? O que é que vocês acham? Deixa eu só colocar uma coisa aí, professor, para a gente Pois não. discutir. Se nós pensarmos que lá no Capital, lá no capítulo 4, tanto quanto aqui no início aqui do capítulo 6 e 10, tem um momento que o Marx coloca produto e resultado como sinônimos. E em outro momento, quando ele está trabalhando essa questão da valorização do capital, ele diz o seguinte: o objetivo concluído é produto e resultado. Então, se pensarmos o seguinte, o produto como a transformação da matéria, então aí, Ismael, seria tangível, porque a mercadoria é a unidade de valor de uso e de valor de troca. Está me ouvindo aí, não? Tô ouvindo, tô acompanhando. Então, o produto seria, então, esse objetivo concluído da valorização do valor, desculpa, no produto físico, a mercadoria ali, como unidade de valor de uso e de valor de troca, resultado do processo de trabalho, efetivamente concluído. E o resultado aqui, como essa valorização do capital desde a circulação, desde o momento em que o dinheiro se transforma em mercadoria e depois volta a ser dinheiro ali, como resultado do movimento do dinheiro que se converteu em capital. Teria algum sentido isso que estou falando ou não? E aí entraria o professor.
Entraria, então, isso que, por exemplo, o professor Henrique Amorim lá trabalha essa coisa de trabalho material e imaterial, mas aí ele precisa se materializar em algo novo no mundo, tá certo? A aula, então, aí, essa valorização do capital, ela é o resultado, certo? Não esse produto tangível. Veja bem, você coloca uma questão interessante, mas o Marx ele tem a seguinte perspectiva: você tem um ponto de vista, né? Porque a dialética trabalha sempre com ponto de vista. Porque a dialética, como ela é a ciência do movimento, né? Você pode ter um ponto de vista A e um ponto de vista B, mas não é ponto de vista no sentido assim de discordância, de não. É ponto de vista porque a realidade ela é multifacética. Então tem, por exemplo, tem um ponto de vista do processo de trabalho em geral, né? E tem um ponto de vista do processo de produção capitalista, né? Que é o processo de valorização. Então, são dois pontos de vista. Você tem produto aqui e tem produto aqui, né? Quer dizer, nos dois pontos de vista, você tem que ter produto. Por quê? Porque senão não seria um processo produtivo, né? Mas qual a diferença? O processo de valorização, ele, além de ter o produto, tem que ter uma condição necessária, né, de uma outra determinação, né, mais precisa, de que ele valoriza o capital, ele produz mais valor, né? Então, essa é a questão aí do, né, quer dizer, esse aspecto que você coloca do produto é que eu quero estar tratando, embora essa distinção que você faz entre produto e resultado é interessante, mas eu não sei se isso não seria outra coisa. Porque o resultado, pelo que eu entendi que você está falando, diz respeito a um processo mais amplo, que é o processo de circulação do capital, né? Quer dizer, é um processo que ele começa né? Lá no D, né? No dinheiro, né? Que se compra aí meios de produção e força de trabalho, junta isso num processo de trabalho, que é processo de valorização, e que tem como produto uma mercadoria que, ao ser vendida, né, realiza-se um mais valor, que é o D', que é o resultado disso tudo, né? Mas a questão que está se discutindo aqui é outra. É a questão mais específica do produto, da natureza do produto. Quer dizer, é essa questão assim, por exemplo, você pode ter trabalho produtivo aonde esse produto ele não é um produto físico, é tangível. Ele é um produto, vamos dizer, utilizar aqui, vamos colocar, pronto, imaterial, né, intangível. Você não pega, você não vê. Você não pega uma aula, né? O professor, o que é que ele produz? O professor produz aula, mas aula você não pega, né? Eu quero pegar a aula, tal. O que você pode ver é o seguinte: você vai, né? Você pode estar vendo aquele processo de trabalho, né? Onde o operário, que é o professor, ele opera, né? Porque operário é aquele que opera. Ele opera
é um conteúdo, um processo de ensino, aprendizagem, toda uma didática, tem lá né, na sala de aula, que vamos dizer que é o local de trabalho, né? Quer dizer, mas você não tem ali quer dizer, o produto não é uma coisa tangível, mas você sabe que ali tá se produzindo alguma coisa ali. Vamos dizer, está se produzindo o quê? Está se produzindo o ensino-aprendizagem, né? Professor, Quer dizer, né? só uma Eu não questão. sei se eu fui claro. Não, só Pois uma não. questão. Mas esse trabalho intangível, que valoriza o capital, obviamente, ele não teria, ele não vai se materializar em algo. Por exemplo, esse computador aqui, se nós estamos falando do algoritmo, ele não se materializa aqui, nesse processo que nós estamos tendo aqui, não é a materialidade dessa coisa? Sim, mas o que é o trabalho do professor numa instituição de ensino privado, porque é lá onde você tem realmente trabalho produtivo, né? Quer dizer, exploração capitalista, né? Ele se materializa em quê? Vamos dizer, do conhecimento do aluno, do conhecimento que ele vai ter para a reprodução do capital, porque é o que ele só tem sentido essa aula para a reprodução do capital. Então, ele não vai se materializar no conhecimento do próprio aluno, essa aula? Então, isso é interessante. Eu estou abrindo aqui para ouvi-los, né? Ziel, André, o Leon, tal. Professor, Porque essa questão do produto, né? Pois não. tem uma colocação aqui que eu acho que vai ajudar a clarificar mais essa distinção, que é, vamos partir da natureza do serviço, né? O que é um serviço? O que caracteriza? O serviço, ele é, digamos assim, ele é uma mercadoria especial, no sentido de que ele é consumido no ato da produção. O serviço, ele é produzido, mas ele é Exato. consumido no ato da produção. Exatamente. As outras formas de mercadoria, que a gente chama os bens tangíveis, né, duráveis, eles são consumidos após a produção. Então, essa é a distinção, acho que fundamental sobre essa natureza, né, de mercadorias, né? Você tem os serviços, que são atividades que são consumidas exatamente no ato da produção, por exemplo, um aluno que paga para ir à universidade, o professor dá aula, né? Você considera que você está consumindo essa mercadoria no ato da própria produção desse serviço, né? No próprio ato da produção dessa aula. Então, você tem Exatamente. isso, né? E a mercadoria tangível é justamente, você materializou, você produziu um computador, tem componente ali da natureza, tem toda essa transformação, ok, mas a questão fundamental é que ele é consumido após a produção. Então, acho que... Exatamente isso. Que é no volume 2 do Capital, quando Marx discute o processo de circulação do capital, ele fala exatamente isso que você está falando, né? Que no caso dos serviços, produção e consumo se confundem, né? Tem essa característica. Isso só para vocês verem que essa discussão sobre a natureza do produto, ela é uma discussão interessante, né? Ela não é uma discussão assim, ela é interessante porque ela está lidando com essa complexidade que é a produção do capital, principalmente quando ele entra nessas áreas dos serviços, né? Da educação, da saúde, essas mais diversas áreas. Por exemplo, eu orientei pesquisas com temas exóticos, por exemplo, né? Como é que por exemplo, o processo de trabalho capitalista, né? Quer dizer, a valorização do capital na indústria do sexo,
né? Até uma garota que tinha uma pesquisa sobre garotas de programa. Eram operárias do sexo, sim. Ali você tinha um processo de trabalho, você tinha um processo de valorização, mas ali era uma questão exótica, porque a questão, como é que ficava essa questão do produto, né, da mercadoria, fora outros elementos que entram nisso daí, né? Elementos novos para a gente entender essas questões, né? Então, o que eu penso que é isso, né? Eu vou até, não vamos nos estender muito, a gente vai fazer a leitura e essa discussão, com certeza, ela vai voltar, porque o Marx, quando ele escreve isso, obviamente, na época dele, o capital não estava tão disseminado nessa área dos serviços, né? Você não tinha, né? É claro que você tinha educação, é claro que você tinha prostituição, é claro que você tinha transportes, é claro que você tinha essas áreas, mas essas áreas, elas muitas vezes não tinham ainda assumido a forma de empresas capitalistas, né? Às vezes eram, eram formas de trabalho ainda que não poderia se configurar como tendo lá uma empresa capitalista, né? Como você passou a ter, né? Se vocês forem ver, por exemplo, o médico, né? Na época do Marx, né? O médico ele não estava tão, vamos dizer, proletarizado, né? O professor não estava tão proletarizado, né? Quer dizer, a proletarização, isso aí é uma característica do século XX, né? Que essas categorias elas foram se proletarizando no sentido que elas passaram a exercer um processo de trabalho, que é um processo de valorização, né? E aonde essas características do produto, né, vai assumindo né, esse elemento. A produção se confunde com o consumo, né? Agora, mesmo a produção se confundindo com o consumo, isso não impede que a gente reflita sobre a natureza do produto. Mas isso aí a gente pode já começar com a nossa leitura, e eu penso que no decorrer da leitura a gente vai até estar pensando essas questões. Eu sempre estou provocando assim nessas questões exóticas, para nós fugirmos daquela leitura mais, né, que às vezes os marxistas sempre fizeram, né, aquela leitura mais clássica, mais, né, quer dizer, como se o capitalismo de hoje, do século XXI, fosse o capitalismo do século XIX. Né? O Marx ele escreveu no século XIX. Então, às vezes, quando ele fala em produção do capital, né, evidentemente, ele está tratando lá de questões essenciais, mas que hoje você tem questões mais complexas, principalmente nessa mudança que o capital fez com respeito, por exemplo, ao produto, né? Ao produto mercadoria, vamos dizer assim, né? Ao produto mercadoria. Hoje a mercadoria ela tem um caráter mais até exótico, né? Vocês imaginem como isso, né, é muito complexo quando você entra, por exemplo, na indústria do entretenimento, você entra nas áreas do jornalismo, etc, etc. O que não falta aí são situações onde, né, a mercadoria está presente, mas ela aparece lá né, de formas exóticas. É produto. Agora, o que existe é que o pessoal ele não discute isso. O pessoal passa régua e eles querem ver trabalho produtivo. Bom, primeiro eles desprezam essa questão de trabalho produtivo e improdutivo. Eles acham que isso não é mais relevante.
Segundo, eles passam a régua e confundem, né, imaginando, inclusive, trabalho produtivo aonde você não tem produto, né? Não tem produto, você tem meramente troca, né? Realização, né, de mais valor, né? Como tem gente, eu não estou dizendo que, né, mas estou dizendo como esse debate ele tem essas nuances assim e a questão do produto, eu estava pensando aqui, porque quando eu fui ver aqui, do Marx, ele falou nos dois pontos de vista, e quando ele vai falar no ponto de vista da valorização, ele vai dizer: acrescenta-se a determinação da, da produção do mais-valor. Mas acrescenta-se, ele não elimina a determinação primeira, que é a questão que é dada, que é um processo de trabalho, né? Quer dizer, o processo de valorização é um processo de trabalho. Então, se é um processo de trabalho, né, objetivamente, você tem que se realizar um produto, né? Agora, a coisa é mais complexa, porque você pode ter também um processo de trabalho, mas aí vejam bem que coisa curiosa, né? É um processo de trabalho, mas não é de um trabalho produtivo. Vamos ver o caso do comerciário. É um processo de trabalho ali, mas não é um trabalho produtivo, né? Então, aí já coloca elementos que o Marx está pensando aqui no trabalho produtivo, e o trabalho produtivo ele tem que ser visto na perspectiva do processo de trabalho, no sentido de produtivo, no sentido de, né, de produzir, ter um produto, e um processo de valorização. Quer dizer, então a gente pode até estar pensando em 3 pontos de vista, né? 3 pontos de vista, né? Isso aí é uma coisa curiosa. Eu estou aqui só ponderando com vocês aqui, né? Você tem o processo de trabalho, né? Que é o processo de trabalho, vamos dizer, do trabalho produtivo, mas que não necessariamente pode ser capitalista, porque pode ser o trabalho, o processo de trabalho em geral, né? No sentido de pensar o trabalho, isso que o Leão falou aí, né, daquilo que o Marx fala, inclusive, no Capital, né, desse metabolismo entre o homem e a natureza, né? Quer dizer, você tem aí um produto, você tem um produto, né? Você tem a realização em um produto, né? Quer dizer, é trabalho produtivo. Mas nem todo trabalho produtivo é trabalho capitalista. Agora, todo trabalho capitalista, ele é trabalho produtivo. Agora, entendendo-se que essa produção, esse produto, ele assume uma natureza, isso que eu estou dizendo, que é diversa. Agora, você tem um terceiro ponto de vista, que seria, vamos dizer, um processo de trabalho, que é o trabalho não da produção, né, mas o trabalho, por exemplo, da circulação, da distribuição, né? Onde você realiza valor. Então, isso é só para vocês verem como isso é interessante a gente saber essas diferenças. Essas diferenças eu acho que são fundamentais, né? Ainda, né? Nesse ponto eu sou ortodoxo, né? Porque tem gente que já não considera essa discussão relevante, mas para mim eu considero relevante, porque essa questão ela tem muito a ver com a produção de mais valor, e a produção de mais valor tem a ver com lucro, a taxa de lucro é o coração do sistema. Pelo que eu saiba, o modo de produção é um modo de produção capitalista. Então, é por isso que essa discussão ela é
ela é relevante para entender a dinâmica da acumulação, uma perspectiva econômica, né? Para entender as crises cíclicas, né? Do capital. Então é isso. Vamos lá, nossa leitura 481, né? A gente pode começar aí, o Eziel ler o primeiro parágrafo e o Leão pode dar prosseguimento a isso. Pode ser assim? Ok. Pode sim, professor. Vamos lá. Vou retomar aqui a passagem imediatamente anterior à parte 481. O trabalhador que realiza trabalho produtivo é produtivo. E é produtivo o trabalho que cria imediatamente mais valor, isto é, que valoriza o capital. Somente a estreiteza burguesa, que considera a forma capitalista de produção sua forma absoluta, e, portanto, a única forma natural de produção, pode confundir a questão do que são trabalho produtivo e trabalho improdutivo do ponto de vista do capital, com a questão do que é realmente o trabalho produtivo, e, assim, contenta-se com a resposta tautológica de que é produtivo todo trabalho que produz, que resulta em um produto, em qualquer valor de uso, em qualquer resultado. Só é produtivo o trabalhador cujo processo de trabalho é igual ao processo de consumo produtivo de capacidade de trabalho, o portador desse trabalho pelo capital ou pelo capitalista. Perfeito. Algum comentário aí? É isso que a gente acabou de discutir também, né? A questão, digamos assim, a condição necessária, né, do trabalho produtivo, que é um trabalho que se realiza, né, como um produto, né, mas que o Marx está colocando a concepção burguesa, né, que parte dessa forma geral, como se toda produção fosse a mesma produção, né, não olha para as especificidades da forma social da produção, que considera que todo trabalho que tem a condição necessária, né, de se realizar num produto é produtivo, né. É aquilo que o senhor disse, né, a condição necessária não é a condição suficiente. Então, a condição suficiente é o que o Marx vai aprofundar, né, que são as relações de produção. Você precisa olhar isso, né, da concepção dialética, do ponto de vista do capital, né, o que é trabalho produtivo do ponto de vista do capital, né, o Marx nos adiantou. Ele cria mais-valia, né, mais valor, ou seja, você tem a exploração do trabalho assalariado, né, por essa relação social, né, pela empresa capitalista. Então, digamos, essa é a especificidade, a condição suficiente, né, para você ter, de fato, trabalho produtivo, né. Exato. Interessante que o Marx ele abre aqui mais um ponto de vista, só para você ver aqui que como a dialética é isso, a dialética é essa coisa maravilhosa, né, no aspecto de que você tem muitos facetas, né, aspectos, e o pensamento burguês geralmente ele se contenta com o que é, né, como ele diz aqui, né, a resposta tautológica, né, é aquela coisa mais medíocre, né, que às vezes não consegue expandir para ver os, os pontos de vista. Quando Marx diz aqui, ó, só é produtivo o trabalhador cujo processo de trabalho é igual ao processo de consumo produtivo da capacidade de trabalho. O Marx ele está abrindo ponto de vista, mais um ponto de vista, é o ponto de vista daquele que é consumido, ou daquilo que é consumido produtivamente, que é a capacidade de trabalho. Quer dizer, o portador desse trabalho, né? Quer dizer, o trabalhador. Né? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: olha, o trabalho produtivo
tudo bem, né? É aquele que se realiza no produto, é aquele que produz o mais valor, né? Mas o Marx está dizendo, olha, é isso, mas deixa eu só colocar aqui mais um aspecto, né? Que tem a ver com esse último aspecto, né? Que é a questão, é aquele que explora uma capacidade de trabalho, porque é ela que produz o mais valor. Quer dizer, é o consumo produtivo da capacidade de trabalho. Você tem consumo também na produção, né? Só para você ver que essas relações entre produção e consumo, né? Produção, consumo, distribuição, circulação, elas são dialéticas, né? Num aspecto de que uma está dentro da outra e que se imbricam e aquilo está. Você não pode conceber uma sem a outra, né? Quer dizer, você não tem produção sem consumo, né? Você não tem consumo sem circulação, né? Você não tem circulação sem distribuição, né? E sem distribuição você não tem produção. Então, quer dizer, é uma coisa. Então, quando o Marx diz que o consumo produtivo da capacidade de trabalho, então ele está focando ali na classe operária, no operário, naquele que de fato é consumido, né? É um consumo produtivo, né? Quer dizer, aquele professor que está lá em sala de aula, que está de uma instituição privada, né? Ele está sendo ali, ele está produzindo e está sendo consumido ao mesmo tempo. É um consumo produtivo, né? Ele é um consumo produtivo da capacidade de trabalho dele. Aqui ele fala, ele utiliza a expressão capacidade de trabalho, né? Capacidade, né? Vermogen, né? Em alemão aí tem uma. Se vocês forem ver a riqueza dessa palavra em alemão, Vermogen, ela é muito mais rica do que força de trabalho, né? Força de trabalho. Capacidade de trabalho, ela. O Marx ele tinha essas coisas, assim, tá? Ele às vezes ele fala capacidade de trabalho, porque é capacidade de trabalho, não é porque é força de trabalho. Tudo bem, é força de trabalho, mas capacidade é uma palavra mais forte, né? Que tem a ver com elementos não apenas físicos, né? Força, você pensa numa coisa física, né? Aquele homem que tem força, né? Força física, né? Você pensa em corpo, né? Imagina. Agora, capacidade, você pensa, por exemplo, no espírito, né? Espiritual, potencialidades, tal, etc. e tal. Então, veja bem, consumo produtivo da capacidade de trabalho. O portador desse trabalho, né? Quer dizer, esse consumo produtivo pelo capital ou pelo capitalista. Né? Professor, Pois não. só para estender aí, né? Quer dizer, a capacidade de trabalho, não simplesmente o homem como um animal, né? Mas o homem na sua totalidade. E tem também essa coisa aí do trabalho morto que vai sugar o trabalho vivo, porque o capital sendo o trabalho morto, o capitalista personificando esse capital, esse trabalho produtivo, então, especificamente esse trabalho em que o trabalho morto suga o trabalho vivo, nesse processo de trabalho, essa capacidade de trabalho sugando esse homem na sua totalidade. Seria por aí? Você pode sim, porque você já está se estendendo, né? Para uma questão que diz respeito a esse consumo. O consumo produtivo,
veja bem, ele é diferente de um consumo improdutivo, né? Quer dizer, é óbvio, né? Consumo produtivo, o consumo produtivo pelo capital, pelo capitalista. Tem que encontrar aí o sujeito da ação, né? Quer dizer, o consumo produtivo é pelo capital, o consumo produtivo pelo capital. Esse consumo, ele tem essa natureza específica de produzir o mais valor, né? Quer dizer, ele é uma chave muito interessante para se pensar, por exemplo, a, o estranhamento, a alienação. Isso você está falando aí, você falou praticamente isso aí, né? O estranhamento, a alienação. Óbvio que o Marx não está falando nisso aqui, porque o Marx ele está já com as categorias da economia política, ele não está com as categorias da filosofia, como ele estava lá nos manuscritos, tal, mas nos manuscritos ele falava lá estranhamento, tal, aquela linguagem um pouco lá feuerbachiana, né? Enfim, agora ele está utilizando as categorias da economia política para exatamente expressar esse sistema, né? Consumo, né? Consumo produtivo, consumo produtivo. Consumo produtivo é pelo capital. Esse consumo produtivo, ele tem desses elementos que você falou aí. Ele é vampiresco, ele suga a vida, ele destrói capacidade, na mesma medida em que consome. Isso é uma coisa que tem que entender isso daí para, né, quer dizer, a capacidade de trabalho, né? Do Marx estudou isso aí lá quando ele foi discutir a grande indústria, né? Quer dizer, a questão da saúde, a questão, né, isso tem a ver com outras variáveis, a questão é esse consumo produtivo, né, as condições que ele se dá, né? Isso é importante. É o quê? É uma jornada 6x1 ou uma jornada 5x2? Quer dizer, então tudo isso daí é um elemento importante para você pensar a natureza da produção, que é diferente de outras formas de consumo, né? Ou de utilização da força de trabalho, né? Ou da utilização do trabalho, né? Que se tenha, né? Que se tenha, que você possa tá pensando. Quer dizer, o Marx ele abre esses elementos aí para a gente tá pensando. Agora, ele está utilizando as palavras assim de uma forma muito precisa. Ele está pensando consumo produtivo, e até marcou em itálicos isso daí. Consumo produtivo, né? Quer dizer, da capacidade de trabalho. Aí trabalho vivo, trabalho morto, né? Mas é trabalho morto que consome trabalho vivo. Então, quer dizer, essa é um consumo produtivo, né, da capacidade de trabalho. Quer dizer, é a mesma coisa agora no sentido, né, que expressa esse estranhamento, né, que vai caracterizar o trabalho produtivo. O trabalho produtivo, ele tem uma dinâmica devoradora, né? É isso que é interessante, que a gente tem que entender, porque ele é produtivo. Produtivo no sentido não de que é, ah, vai se realizar no produto, não, mas no sentido de que como o Marx colocou aqui, né, é, é um processo de produção capitalista, entendeu? Produzir mais valor, né? Aí vocês imaginem que todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Quando você diz, você conseguiu um emprego aqui nessa empresa,
Ah, essa empresa aqui é capitalista. Aí pronto, aí você já sabe o que é que vai acontecer com você. Vão te sugar o sangue, vai te sugar o sangue. Isso é da lógica do capital. Agora, é claro, né, que você tem aí tem os direitos, tem a negociação coletiva, tem isso nos tempos que você tinha sindicatos fortes, você tinha um Estado, né, que garantia, né, que regulamentava o consumo produtivo, né? Você não pode consumir como você quer, né? Você tem que ter limites aí e tal. Então, quer dizer, aí já é outra coisa, aí já entra no aspecto histórico e tal. Mas basicamente é isso. O capital, se você não colocar obstáculo, né, esse consumo produtivo, ele adquire aquele caráter que o Mesaros, inclusive, fala aí, tá? É um, é um consumo destrutivo, é uma produção destrutiva. É isso, quando ele fala em produção destrutiva, o que ele está falando é essa forma, né, de um capital sem limites. Sem limites, isso é da natureza do sistema, certo? Não é que a gente, mas vocês são muito, né, você é muito pessimista, você tem essa visão aí, uma visão muito pessimista. Você pode ter, sim, um capital bonzinho, que não explora tanto, tal. Quer dizer, isso não existe. O que você tem são leis, são direitos, são obstáculos, enfim, civilização, né? Quer dizer, conquistas, né? Vamos utilizar o termo, né? A gente fala civilização, a gente esquece que civilização são conquistas. Porque o capital ele é incapaz de criar civilização sem luta de classe, né? Como a luta de classe desapareceu, entre aspas, é o que a gente está vendo como é que está o mundo hoje, né? Quer dizer, isso daí é a prova dos 9, isso aí não, quer dizer, está na cara, né? Mas não liga, a ideologia impede que as pessoas vejam e não consigam ver essa ligação, né? Se você não tem luta de classes, o capital não tem limite. Se não tem limite, esse consumo produtivo ele vai ter esse caráter pela natureza dele, né? Aí você vai ter aquilo, né? Que desde o século XIX, Karl Marx já falava como é que se dá isso, e o Marx alertava, inclusive, isso daí, né? Da importância pela luta, pela redução da jornada de trabalho, como sendo a luta fundamental da classe operária. Fundamental, ele diz, olha, a luta fundamental da classe operária é a luta pela redução da jornada de trabalho. Por que a redução da jornada de trabalho? Porque a questão fundamental é essa questão do tempo de vida. Do tempo de vida. Porque para o Marx ele falava que é a vida, o tempo de vida, é o campo de desenvolvimento humano. Aí isso ele fala, salário, preço e lucro. Quer dizer, uma coisa que a gente esquece. Quer dizer, está lá escrito, é o campo do desenvolvimento humano. Quer dizer, se tornar humano, não se animalizar, não ser aquilo que nos manuscritos ele já falava isso, a coisa da inversão, da animalização, né, do adoecimento, de tudo isso que, né? Quer dizer, se você não tiver esse tempo de vida, vai ser consumido pelo tempo de trabalho, né? Esse é o eixo da minha reflexão aí há pelo menos 20 anos que eu toco nesse ponto. Isso aqui, olha, essa é a questão fundamental. É a luta contra a redução do tempo de vida ao tempo de trabalho. E esse trabalho aqui é o trabalho produtivo.
Ah, professor, mas então quer dizer que o trabalho improdutivo você não tem essa natureza destrutiva, devoradora? Aí a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda, né? Para entender que isso que o Ezel falou aí, a questão das relações sociais de produção, né? As relações sociais de produção, as relações de produção são sociais, quer dizer, estão na sociedade, né? Quer dizer, as relações sociais de produção capitalista, a sociedade é capitalista. Então, quer dizer, mesmo em áreas onde você não tem trabalho produtivo, o trabalho ele adquire essa feição de consumo com essas características, né? Até porque aí, se a gente for verificar, no caso da circulação, da distribuição, quer dizer, né, do bancário, né? Você tem aí, eles são trabalhos improdutivos, mas são interiores à produção do capital, né? Então, quer dizer, eles também, você tem lá um consumo produtivo, mas se você for pensar a produção do capital a partir do processo de circulação do capital, que ele é mais amplo do que meramente aquele lá do processo de trabalho produtivo, do capital produtivo, né? Isso está no volume 2 do Capital, né? Que ele amplia. O Marx, ele no livro 1, ele está ali, ó, ele está focado lá no produção do capital, mas ele está pensando ali na produção no sentido mesmo estrito sensu, né? Mas a partir do livro 2, ele, ele já abre, ele pensa o processo de circulação do capital. Então, ele pensa, inclusive, o conceito ele pensa o conceito de capital industrial, né? Ele pensa o ciclo do capital industrial, né? Quer dizer, que é o que pega tanto o capital dinheiro, capital produtivo, do capital mercadoria, né? Quer dizer, você tem aí aí ele já amplia a coisa, entendeu? Mas, enfim. Mas isso é só para esclarecer, gente, a riqueza que é a reflexão marxiana a partir de uma constatação muito simples, que foi essa aí, lida agora pelo o Eziel, né, que propiciou essa reflexão. Veja bem, ele vai dizer duas coisas decorrem imediatamente disso, né? Quer dizer, agora que ele vai entrar para a coisa, agora ele vai entrar para valer, ó. Só que, novamente, ele tá tratando isso a partir de uma dupla perspectiva aqui, ó, duas coisas, né? Duas coisas decorrem imediatamente disso. Aí agora o Leon, se tiver aí na agulha, já pode ler esse parágrafo, que é em primeiro lugar. Vamos lá. O que é que decorre? Como a minha tradução é diferente das suas, eu vou ler um pouco mais moderado para acompanhar, porque não tem muita diferença. Depreendem-se disso imediatamente duas conclusões. Primeiro, como com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho ao capital, ou do modo de produção especificamente capitalista, não é o operário individual, mas uma crescente capacidade de trabalho socialmente combinada que se converte no agente real do processo de trabalho total, e como as diversas capacidades de trabalho que operam e formam a máquina produtiva total participam de maneira muito diferente do processo imediato da formação de mercadorias, ou melhor, de produtos,
Esse trabalha mais com as mãos, aquele trabalha mais com a cabeça. Um como diretor, engenheiro, técnico, etc. Outro como capataz, um outro como operário manual direto, ou inclusive como simples ajudante. Temos que mais e mais funções da capacidade de trabalho se incluem no conceito imediato de trabalho produtivo e seus agentes no conceito de trabalhadores produtivos, diretamente explorados pelo capital e subordinados, em geral, a seu processo de valorização e de produção. Se considera o trabalhador coletivo de que a oficina consiste, sua atividade combinada se realiza materialmente e de maneira direta no produto total que, ao mesmo tempo, é um volume total de mercadorias. É absolutamente indiferente que a função de tal ou qual trabalhador, simples elo desse trabalhador coletivo, esteja mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto. Mas, então, a atividade dessa capacidade de trabalho coletiva é seu consumo produtivo direto pelo capital. Vale dizer, o processo de autovalorização do capital, a produção direta de mais-valia, e daí, como analisar-se-á adiante, a transformação direta da mesma em capital. Gente, a coisa é séria. Esse parágrafo aqui é da pesada. A gente não vai, obviamente, esgotá-lo hoje, né? Em primeiro lugar, isso daqui, né? O Eziel já deve estar vendo aí o tamanho né? Porque o Marx aqui, ele expande o conceito de trabalhadores produtivos. Ele expande o conceito de trabalhadores produtivos. Só para vocês verem que antes ele estava num ponto de vista que era um ponto de vista mais imediato. Vocês concordam? Agora, Sim, ele concordo. expandiu. Ele expandiu. Vocês viram como ele expandiu aqui o conceito de trabalhadores produtivos? Ele está falando de trabalhador coletivo, atividade combinada, produto total, e está aqui falando vinculando isso com a subsunção real do trabalho ao capital, ou do modo cada vez, ou da modo de produção especificamente capitalista. Isso daqui é fundamental, porque antes ele estava discutindo a subsunção real do trabalho ao capital. Agora o que ele está dizendo é o seguinte: essa subsunção real, ela muda a natureza desse consumo produtivo, da capacidade de trabalho, né? Por quê? Porque você tem uma capacidade de trabalho socialmente combinada. Isso é com a subsunção real. A subsunção real, ela é uma coisa muito séria, porque eu lembro que nas leituras passadas, o Marx falava que a subsunção real era uma revolução completa, que se aprofunda e renova constantemente no próprio modo de produção, na produtividade do trabalho, na relação entre capitalista e trabalhador. Está aqui, ó, página 104. Só para vocês verem que essa revolução ela é completa no sentido de ampliar esse consumo produtivo da capacidade de trabalho. E o conceito, e nesse ponto, eu acho que isso é interessante, que esse conceito de trabalho produtivo, ele realmente tem que ser lido, e isso Rui Fausto
o Eziel sabe, a gente já fez a leitura disso, o Rifalto já tinha percebido, né? Que você tem esses pontos de vista, essas perspectivas, né? Onde o Marx vai. Agora, ele está aqui tratando de uma coisa que decorre do quê? Do desenvolvimento do sistema. Né? Ele não está meramente numa discussão, vamos dizer, dogmática, doutrinária, assim, tá? Do conceito de trabalho produtivo. Ele está, tudo bem, tem esse conceito, a gente discutiu isso até agora. Agora ele está dizendo o seguinte, vamos agora colocar isso na história? Vamos agora colocar isso no desenvolvimento do sistema? Vamos amarrar isso com a chave que nós discutimos nas vezes passadas, que é a chave da subsunção real? Porque a subsunção real, ela é uma chave que abre muita coisa para pensar o revolucionamento do sistema. E aqui ele está dizendo que você tem o quê? O surgimento de um trabalhador que ele não é mais o trabalhador singular, né? Essa discussão, então, de trabalho produtivo a partir do trabalhador singular, ela pode até ser feita, mas a gente tem que dar um sinal de alerta, de que você tem que pensar a partir de uma perspectiva dialética que tem que levar em consideração essa capacidade de trabalho socialmente combinada. Certo? Quer dizer, professor, pois não. e ele já vai discutir, então, essa questão da totalidade, né? Por exemplo, lá no início, ele trabalhava, ele até diz isso, né? Analisar a mercadoria singular, ele diz, é diferente da análise da produção capitalista. Então, aqui, o processo de trabalho do indivíduo é totalmente diferente da produção capitalista, no sentido que agora é o trabalhador coletivo, né? Que vai reproduzir aquele capital inicial lá, que é o capital adiantado mais o mais valor, não é isso? Então, você tem de ver o produto aí na sua totalidade. Sempre é uma questão assim de perspectiva, certo? Quer dizer, você tem exposição, tem um desenvolvimento. Marx já falava isso do trabalhador coletivo, isso não é novidade para nós, porque quando ele falou da cooperação, lá no livro 1, a gente sabia que lá ele colocou essa questão do trabalhador coletivo, um conceito importante, que eu tenho até utilizado, porque é a partir daí que você tem que pensar a produção do capital, você não pode pensar a produção do capital meramente a partir do trabalhador singular, né? Quer dizer, você tem que pensar a partir do trabalhador coletivo, que é uma categoria que é produto desse desenvolvimento aqui, dessa capacidade, né? Quer dizer, do sistema, né? Desse consumo produtivo, de uma capacidade de trabalho socialmente combinada. Porque esse socialmente combinada significa que o capital, ele é isso que está dito aqui, ó, né? Você tem uma máquina produtiva em seu todo que participam de formas muito diferentes no processo imediato de formação de mercadoria, ou seja, formação do produto, né? Novamente entramos na discussão da formação do produto, certo? Formação do produto. É por isso que essa coisa de falar em trabalho imaterial ela é uma coisa falsa, porque é mais interessante você pensar no trabalhador coletivo, porque no trabalhador coletivo você tem o material e o imaterial, você tem o manual e o não manual, você tem as diferentes formas, certo? Ele até coloca aqui, ó, uns trabalham mais com as mãos, outros mais com a cabeça, alguns como gerentes, engenheiros, tecnólogos, tá? Inspetores,
Porra, até inspetores, eles estão... Mas é a máquina produtiva, né? Quer dizer, no fundo é uma máquina produtiva. Porque, na verdade, com a subsunção real, desaparece o trabalho. Num sentido como a gente pensava, por exemplo, o processo de trabalho. O capital, ele nega o processo de trabalho, que você tem um processo produtivo, você tem uma máquina produtiva, aonde você tem todas essas funções de capacidade de trabalho, entendeu? E seus portadores, os trabalhadores produtivos, diretamente explorados pelo capital e subordinados em geral a seu processo de valorização e produção. Eu estou tentando o seguinte, só para concluir aqui, esse parágrafo é aquilo que eu falei para vocês, gente. O Marx, ele é muito rico. Como ele foi, né, um filósofo, né, o Marx nunca deixou de ser filósofo, mas não filósofo especulativo, alemão, aquelas coisas todas. Mas filósofo é no sentido de que cada frase você tem uma riqueza de significados, principalmente se você lê no original, no alemão. Então, a gente tem que entender o que é que ele está especulando aqui, né? Porque ele está abrindo duas coisas que decorrem dessa questão do trabalho produtivo e improdutivo, depois que ele discutiu a subsunção real. E aqui ele está falando coisas que pode até a gente ficar meio encucado, essa coisa aqui da capacidade total de trabalho, certo? Ele está falando total aqui várias vezes, ó, capacidade total, produção total, né? Quer dizer, uma totalidade, pois não. E acho que aqui também põe por terra algumas polêmicas, né? Por exemplo, o debate de que o trabalho improdutivo é aquele que transforma diretamente a natureza, né? Aqui o Marx ele coloca justamente esse ponto de vista, né? Que na grande indústria você tem essa simbiose, né? Entre trabalhos particulares, o trabalho individual ele se torna um trabalho coletivo, né, nesse processo de produção organizado pela grande indústria, subsunção real, né, essa dinâmica do desenvolvimento da produtividade, da mais-valia relativa, da produção da mais-valia relativa, implica justamente, né, e ele dá o exemplo aqui, a unidade no processo de produção entre o trabalhador manual, né, é como se fosse o mesmo trabalhador, né, o trabalho, tudo bem, na fábrica você tem a divisão do trabalho, você tem os trabalhos que são mais qualificados, os engenheiros, né, e esses trabalhos que são mais manuais, que são mais da execução, né, ali no processo de produção, mas na prática do conceito desse trabalhador coletivo, é como se fosse o mesmo trabalhador, é o processo industrial de produção de mais-valia, né? Então, nesse sentido, está muito claro que mesmo o engenheiro, ele é um trabalho produtivo. O Marx, ele coloca aqui, né, alguns gerentes, engenheiros, tecnólogos, algumas pessoas poderiam dizer, não, mas o gerente não é trabalho produtivo e tal, mas aqui você tem, né, essa concepção justamente de pensar a unidade entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, né? E o Marx utiliza, né, a capacidade de trabalho socialmente combinada. Não é força de trabalho aqui, acho que é justamente um conceito que é mais amplo mesmo, né? Porque ele envolve essa atividade intelectual que é fundamental no processo de produção, né? Capacidade de trabalho, não é só força, não é só execução manual, né? É uma capacidade intelectual. Você tem essa complexidade de divisão do trabalho, mesmo na indústria, né? Em diferentes funções operacionais do trabalhador, ele também chama, né?
aqui nessa tradução está como funcionário real do processo global de trabalho, né? Então, aqui, realmente, o Marx ele coloca essa discussão do trabalho produtivo numa perspectiva muito mais ampla, né? E fundamental para pensar a organização do trabalho hoje, né? Na indústria, na forma... Nesse desenvolvimento da indústria contemporânea, até mesmo na indústria de serviços, né? Se a gente pode dizer indústria de serviços, né? Nesse sentido, né? A constituição de um trabalhador coletivo, eu acho fundamental esse momento aqui, essa passagem do Marx, ela é essencial, assim, para desmistificar muitas formas sociais do trabalho. Exato, eu acho que é só o começo, né? Nós vamos ficar mais ainda, né? Nós vamos, quer dizer, esse ponto aqui, que é o 481, né? Não, que no próximo encontro a gente conclui o 4.81, né? Porque tem a segunda decorrência aqui, que é também tão chocante quanto a primeira, no sentido de que ele tá fazendo, né, como todo bom dialético, né, ele está mostrando aspectos que às vezes podem ser desprezados, né? Ele está vendo essa questão da totalidade, né, mas está vendo de uma forma concreta, não é de uma forma, vamos dizer, filosófica, abstrata, né? Ele está pensando a máquina produtiva. Essa coisa da máquina produtiva, ele quer deixar claro que não é uma totalidade abstrata, né? É uma totalidade concreta. Não? E o que é o concreto do capital? É a produção que é concreta. Se você for pensar, por exemplo, a Volkswagen, a empresa, né, a fábrica, né, você tem que pensar, a gente pode até verificar essa máquina produtiva, né, que isso é de uma riqueza, assim, de uma complexidade, no aspecto que você possa pensar não apenas o chão de fábrica, mas também a administração, não apenas a administração, mas os laboratórios, não apenas os laboratórios, mas também as redes de subcontratação, não apenas as redes de subcontratação, mas também as redes de financiarização, né? As relações, inclusive, com outros, né? A forma de como se organiza essa máquina produtiva, né? Essa holding, quer dizer, em rede, quer dizer, aí que nós podemos ver que, na verdade, essa máquina produtiva ela é muito mais rica do que meramente aquela coisa, vamos estudar a produção da mais-valia. Aí a gente vai pegar lá os Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin. Quer dizer, é claro que é um filme maravilhoso, que é o básico, né, para você entender ali o que é exploração, né? Mas ali ainda vamos dizer, o ABC, porque, na verdade, a máquina produtiva que o Marx está colocando aqui, essa combinação total, totalizante, totalitária, né? Ela é muito complexa. E vocês imaginem isso na era das redes, das plataformas, dessas implicações que se dá hoje com a utilização das diferentes formas de trabalho, os vínculos, inclusive, né, que se tem entre empresa e Estado, e universidades, e laboratórios, centros de pesquisa, ou então complexo industrial militar, né? Quer dizer, é só para ver que esse é o capitalismo da subsunção real, né? Quer dizer, é o capitalismo total, né? Quer dizer, é a máquina produtiva total, né? Que é aquela que tem essa complexidade que, infelizmente, né, o trabalho não conseguiu, né, os trabalhadores, o movimento operário, não conseguiu, né, não foi à toa que no século XX, né, nós fomos derrotados, né? Fomos derrotados.
o movimento operário, das revoluções, elas não conseguiram, né? É claro que isso daí é mais complexo, mas o fato é esse, é que esses elementos da subsunção real, do trabalho ao capital, eles mostram o surgimento, né, de uma máquina que vai exigir àqueles que estão lutando contra essa máquina capacidades que pelo menos sejam equivalentes, entendeu? Quer dizer, se isso é o capital, né, o trabalho continua ainda reduzido às questões singulares, corporativas, imediatas. Aí você vê né, o que é que foi Enfim, mas isso já é outra questão. Gente, já são 8h15. Foi muito... Eu ia falar produtivo. Foi muito boa a reunião, a conversa de hoje, né? Muito boa participação aí, Eziel, Leon, leitura, né? André também está nos acompanhando aí. E vamos continuar aí na próxima, né? No nosso próximo encontro, né? Que vai ser daqui a 2 semanas, né? Essa conversa de hoje, ela vai estar disponível em podcast, para vocês, inclusive, divulgarem entre aqueles que querem ter um conhecimento, né? E a Nissan, que não está aqui entre nós, ela deve estar ouvindo, vai ouvir esse podcast e vai realmente ver que essa discussão do capítulo 6 inédito, né? Essa discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo, ela é tão emocionante quanto a discussão anterior sobre subsunção formal e real do trabalho ao capital.